segundo o enunciado do problema, pelo enunciado do problema, sempre haverá sal no tanque. Mas essa quantidade vai decrescendo. Tá? Agora, é fundamental o entendimento do que é a derivada. F' de x, tá? O que é F' de x? É em x, o quanto f de x está variando, é o quanto f de x varia quando x varia uma unidade. Tá? F' de x é em x, o quanto o valor f de x varia quando x varia em uma unidade. Quando eu vou de x para x mais 1. Certo? F' de x é em x, a variação de f de x quando x varia de x a x mais 1. Entendido isso? Isso é fundamental para você fazer a interpretação, modelar os problemas usando a derivada. Vejamos outro problema aqui. Vou apagar. Esse já tem é um pouco diferente desse aqui. Tem vários problemas no livro, eu indiquei vários problemas desse tipo que estão no livro, tá? Na aula. Eu resolvo os que estão nas notas, vocês vão atrás. Ó, um tanque com 2.000 litros de cerveja, um tanque com 2.000 litros, não tem essa vírgula não. Um tanque com 2.000 litros de cerveja contém 4% de álcool. Contém 4% de álcool. Então eu te pergunto, segundo isso aqui, quantos litros de álcool tem no tanque? Que dá quanto? Quantos litros de álcool tem no tanque? 4%. 80 litros. É 4 sobre 100 vezes 2.000, que é 4 vezes 20. 80 litros. Tá? Cerveja. Logo na sexta-feira fala disso. Cerveja com 6%. Eu preciso parar, cara. É difícil. Né? Cerveja com 6% de álcool, por isso que eu faço as caminhadas. Cerveja com 6% de álcool, eu gosto mais da média, 5%. Cerveja com 6% de álcool é bombeada para dentro do tanque. Bombeada para dentro do tanque. A uma taxa de 20 litros por minuto. A uma taxa de 20 litros por minuto. Vocês estão entendendo? Vamos passo a passo. Cerveja com 6% de álcool é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. Eu prefiro a vírgula aqui. Coloquei como está no livro. Cerveja com 6% de álcool é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. E a mistura mantida homogênea, tá? Mantida homogênea. Bom. É bombeada para fora do tanque a mesma taxa. É
bombeada para fora do tanque à mesma taxa. Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Por exemplo, em 10 minutos, quanto é que tem de álcool no tanque? Em 1 hora, quanto é que tem de álcool no tanque? Pelo enunciado, a quantidade de álcool aumenta ou diminui? Aumenta. Porque a cerveja que entra tem uma concentração de álcool maior. Tá? Inicialmente eu tenho quantos litros de álcool? E essa quantidade de álcool tende a quê? Quantos? 120 litros, que é 6%. Mas nunca chega a 120. Inicialmente é 80, mas nunca chega a 120. Tende a 120. Tá certo? Então, solução desse problema. A quantidade de cerveja não muda no tanque, né? Porque a quantidade de cerveja que entra é igual à quantidade de cerveja que sai. Então vamos ver. Vamos ver o seguinte: em cada instante, vamos responder, vamos dizer quantos litros de álcool entram no tanque por minuto e quantos litros de álcool saem do tanque por minuto. Tá? Em cada instante X, vamos descobrir quantos litros de álcool entram por minuto e quantos litros de álcool saem por minuto. Taxa de variação instantânea da quantidade de álcool. Porque eu vou fazer essas medidas no instante X. Bom? Por fórmulas. Então vamos lá. Seja Q de X, não a porcentagem, vamos trabalhar com a quantidade, para não ter que dividir por 100. Fazer a quantidade, né? Dividir por 2.000 e multiplicar por 100. Seja Q de X, dividir por 100 não, dividir por 2.000 e multiplicar por 100. Seja Q de X a quantidade de álcool, em X minutos, quer dizer, no instante X, em X minutos, com X, número real variando no intervalo zero fechado, mais infinitos. Tá? Então eu começo afirmando o seguinte: em X minutos, vamos lá. Portanto, aqui, portanto, tem vírgula, viu? Tá? Eu fico esquecendo essas vírgulas, mas tem vírgula. Bem, em X minutos, saem do tanque por minuto, saem não, vamos responder a primeira, a mais simples. Entram no tanque por minuto
Quantos litros de álcool? 1,2. Por quê? Porque em cada litro da cerveja que entra, eu tenho 6% de álcool, que é 6 sobre 100. Tá certo? Que é 6 sobre 100. Isso é a quantidade de litros de álcool, que é uma fração, evidente, tá? É a quantidade de litros de álcool, tá? Em cada litro de cerveja, da cerveja que está entrando. Mas quantos litros entram por minuto dessa cerveja que tem a concentração de 6% de álcool? 20. Então, isso aqui vezes 20 é a quantidade de álcool que entra por minuto em cada instante X minutos. Tá? Que dá quantos aqui? 1,2. 1,2 o quê? Litros. Litros de quê? De álcool. Vocês entenderam a construção? Ó, em X minutos entram no tanque, por cada minuto, 1,2 litros de álcool. E saem do tanque por cada minuto. Quantos litros de álcool? Não. Em cada instante X, quantos litros de álcool tem no tanque? Instante X. Isso é a quantidade de litros de álcool que tem no tanque no instante X. Então, tem quantos litros de álcool por litro de cerveja? Q de X sobre 2,5. Isso aqui é a quantidade de litros de álcool que tem em cada litro de cerveja. Agora, saem quantos litros de cerveja por minuto? 20. Então, isso aqui é, no instante X, a quantidade de litros de álcool que estão saindo por minuto. Que dá quanto? Q de X sobre 100. Então, isso é o quanto sai de litros de quê? De álcool por minuto em X minutos. Quer dizer, em X minutos saem do tanque por cada minuto Q de X sobre 100 litros de álcool. Daí, qual é a expressão que eu tenho? A quantidade de álcool que está variando por minuto em X minutos, quem é? É a quantidade que entra em cada minuto, que é quanto? 1,2 menos a quantidade que sai, que é quanto? Q de X sobre 100. Isso aqui é igual a quê? A 120 menos Q de X sobre 100. Ou seja, eu tenho a seguinte igualdade. Q' de X dividido por 120 menos Q de X é igual a quanto? A 1 sobre 100. Tá? É igual a 1 sobre 100. Logo, tá? Logo, isso aqui, qualquer que seja x, maior do que ou igual a zero.
Tá? Posso botar porque eu botei um ao C. Assim, a integral, tá bom? A integral de 1 sobre 120 menos Q de x, vezes Q' de x dx, isso é igual a quê? A integral de 1 sobre 100 de x. O que dá, o que nos dá o quê? Quanto é a integral disso? Menos o logaritmo, nota, porque é a integral de 1 sobre 120 menos u du. Tá? Então é menos o logaritmo natural do módulo de 120 menos 1. Mas 120 menos Q de x é positivo, porque Q de x é menor do que igual a 120. Tá? E isso é igual a quê? A 1 sobre 100x, que dá x sobre 100, dá x sobre 100, mais uma constante, qualquer que seja o x maior do que ou igual a zero, onde c é um número real. Tá? Portanto, né, mas eu vou fazer uma transformação aqui. Pegar esse menos, leva lá para o outro lado, fica o quê? Menos x sobre 100 menos c, que é menos x sobre 100 mais c. Tá? Bom, portanto, exponencial disso, que é 120 menos Q de x, é igual a quê? A c vezes a exponencial de menos x sobre 100, qualquer que seja x maior que ou igual a zero, onde c é uma constante positiva, porque é a exponencial de uma constante real. Né? Tá aí. Isto é, quem é Q de x? Isto é, vamos tirar aqui e botar tudo junto, tá? Isto é, Q de x é que é igual a 100 menos c vezes e elevado a menos x sobre 100, qualquer que seja o x maior do que ou igual a zero, onde c é uma constante positiva. 120. 120. Agora, tem-se que de zero é igual a quanto? 80. Que de zero é 80. Ó, aqui, ó. Porque, inicialmente, o tanque de partida tem 4% de álcool. Então, tem 80 litros de álcool. Tá certo? E por outro lado, Q de zero é igual a quê? Olhando para cá, 120 menos C. Ou seja, C igual a 4. Deste modo, a quantidade no tanque é 120 menos 40 vezes E elevado a menos x sobre 100, tá certo? Qualquer que seja x maior do que igual a zero. E aí você vê que está aumentando, né? Tá vendo? Se igualar a 100, aí vai ficar com 100%, né? Aí dá certo. Como é? Quando você iguala a escala dessa, você vai ter que a consideração mais é 5%.
Assim, eu consigo. É só você fazer isso aqui igual a 5% de 2.000, que dá quanto? 100, né? Né? Tá? Bem, então isso aqui eu disse. Se você quiser a porcentagem, é só pegar isso aqui, divide por 2.000 e multiplica